O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Leonete Botelho, Sónia Sapage, São José Almeida. Eu sou Helena Pereira, viva! Estamos a gravar ao início da manhã de quinta-feira, dia 17 de novembro. António Costa diz que está em marcha uma campanha política para denegrir o seu nome. O PS anda nervoso com aquilo que alguns dizem ser a incapacidade de Costa em marcar a agenda. Miguel Alves, o polémico secretário de Estado adjunto, acabou mesmo por se demitir do governo ao fim de 55 dias. As outras novidades vêm do PCP, que no último fim de semana oficializou a transição de poder de Jerónimo de Sousa para Paulo Raimundo, um funcionário do partido que ganha cerca de 750 euros por mês, porque os membros do PCP têm que sentir na pele as dificuldades para não falarem de cor. Estou mesmo a citar as palavras de Raimundo em entrevista à TVI. Começando pelo governo e por ti, Leonete, está em curso uma guerra Costa contra Costa, sendo um primeiro-ministro e outro ex-governador do Banco de Portugal, que lançou um livro em que acusa António Costa de intromissão política, por lhe ter dito em 2016 que não se podia tratar mal a filha de um presidente de um país amigo de Portugal, a propósito da posição de Isabel dos Santos no Banco BIC. António Costa já anunciou que vai processar Carlos Costa para defender a sua honra. O socialista e ex-atual presidente do SES, Francisco Assis, que ia apresentar o livro, cancelou a presença. O ex-governador, depois de ter feito aquela acusação nas páginas do livro, voltou a repeti-la esta terça-feira na apresentação. E em editorial, o diretor do Público sublinha a importância de se apurar também a eventual intromissão do governo na resolução do magnífico uma comissão de inquérito. No fundo, depois desta grande introdução, o que te pergunto é, o que fazer com estas acusações? Bom, há vários patamares ou vários níveis de atuação que são necessários neste contexto. Por um lado, eu acho que há necessidade de apurar responsabilidades jurídicas se as houver. E, portanto, aqui estamos a falar do tal nível de investigação criminal, havendo indícios a esse nível, deve ser obviamente tudo investigado, mas isto não apagará obviamente a questão política e independentemente de se avançar ou não para uma comissão de inquérito, aquilo que neste momento me parece, e não sou conhecedora profunda destes dossiês da banca, aquilo que da minha percepção que me parece é que há aqui um ajustar de contas, um lavar de roupa político, não é? E há pessoas que querem defender o seu bom nome e a sua atuação passada. Aliás, é um procedimento a que fomos habituados pelo ex-presidente Cavaco Silva, que gosta de ir pondo escrevendo a sua versão da história e de versões de histórias que não foram contadas publicamente da mesma forma que ele as conta. E um livro é sempre algo sem contraditório, que, portanto, permite que alguém passe mais claramente a sua versão da história sem que se faça esse contraditório. Portanto, daqui, por um lado, acho que no início, há isto. Há um ex-governador do Banco de Portugal que não saiu com grandes pergaminhos, pelo menos em termos públicos, do cargo que ocupou e que, portanto, quis aqui fazer um pouco a sua autojustificação num livro sem contraditório. Por outro lado, aqui também me parece que o friso dos que apareceu, depois sei que vais falar disso a seguir, mas é muito importante também dizer que há aqui uma questão de ajustes de contas de eras políticas, e a era política que antecedeu à de António Costa foi a era política da Troika e do governo de maioria PSD-CDS, liderado por Passos Coelho, que surgiu em peso no lançamento deste livro, e isto mostra claramente também
que há aqui uma tentativa que não é só do governador de limpar uma parte da história, é toda uma era, todo um conjunto de políticos que foi protagonista de um momento dos mais atribulados do país em termos económicos, que se prolongou no tempo, sobretudo, portanto, na passagem da Troika para o governo PS. Há uma grande fragilidade que foi preciso segurar, que era a fragilidade do sistema financeiro. Foi preciso intervir e também precisamos de saber até que ponto é que o próprio BCE não deu indicações num ou noutro sentido. Tudo isso está por perceber claramente o que é que se passou neste período, mas a verdade é que foi o governo de António Costa que depois concretizou não só algumas das decisões mais difíceis, como a substituição, foi durante o governo de António Costa, porque obviamente foi o Banco de Portugal, que se concretizou depois a substituição de Isabel dos Santos, nomeadamente na gestão do BPI, mas foi de facto já durante o governo de António Costa que o sistema financeiro bancário português ficou estabilizado. E portanto, parece-me que há de facto aqui uma tentativa de passar responsabilidades por um lado e puxar por outro lado as medalhas para alguns dos peitos, quando na verdade isto é um processo contínuo e que não me parece que tenha havido de facto aqui nem santos totais nem pecadores, e é complicado nós passarmos a vida neste lavar de roupa suja que não sei, inclusive, se tem dignidade democrática para tal. Realmente, pegando naquilo que tu dizes do PST, Leonete, passava a bola para a Sónia. Naquela apresentação do livro vimos Pedro Passos Coelho, Luís Montenegro, Cavaco Silva, Miguel Cadilho, inúmeras figuras realmente ligadas ao PST. E numa altura também em que a gente não sabe o que é que o PST, como maior partido da oposição, anda a fazer da oposição. E aquilo transformou-se numa espécie de grande momento de o PST fazer oposição a António Costa. Estou a exagerar neste resumo. Helena, eu acho que isto tem muito mais de política do que se pensa à primeira vista, e acho que estás totalmente certa. O Expresso teve um título com graça nesse dia, que dizia qualquer coisa como Carlos Costa protagonizou um thriller que Marcos Mendes queria transformar num policial, e eu acrescentaria também que António Costa viu tudo como uma operação política, quase uma série de intriga política. Foi assim que ele se referiu ao acontecimento. E por mais que o conteúdo do livro esteja em discussão, porque tem estado nos últimos dias, o que Costa viu e o que nós vimos também, além da discussão sobre o conteúdo, foi esse momento da apresentação que tu referes e que a Leonete também já referiu, e que se transformou quase o que estava ali era quase uma espécie de quartel-general do PSD, de um certo PSD, mas não só. Tu disseste alguns nomes, mas eu tinha aqui uma lista enorme, que é Marcos Mendes, Cavaco Silva, Passos Coelho, Luís Montenegro, Miguel Relvas, Paula Teixeira da Cruz, Hugo Soares, Hugo Carneiro, Miguel Cadilho, Aguiar Branco, Carlos Moedas. É uma lista mesmo quase interminável, da qual Francisco Assis, como tu disseste, se quis demarcar. Era para ter apresentado o livro com Marcos Mendes e acabou por recusar à última da hora. E é claro que isto tem de ter uma leitura política, não é? E fez mesmo bem em recusar? Eu acho que ele fez toda a sua leitura e avaliação e tomou a decisão em função disso. Ele ia se enfiar numa ação que lhe pareceu política e quase de campanha. Um dia destes saberemos por quem. Se por Montenegro, se por Passos Coelho, porque o que houve ali foi era o Estado-Maior do PSD na altura da Troika, não é? Não, isso tem uma leitura política, mas também tem uma leitura política o facto de Francisco Assis não ter ido, o facto de Francisco Louçã ou Mário Centeno terem vindo a acusar a Carlos Costa de estar a mentir. Portanto,
o que se vive em resultado daquele momento é um clima de direita versus esquerda que cheira muito a ajuste de contas, exatamente como a Leonete disse e como tu disseste. O Presidente veio depois tentar defender António Costa num certo caso, mas o tema bipolarizou a esquerda e a direita, sem dúvida nenhuma. Assim como bipolarizou, não nos podemos esquecer, na altura em que Carlos Costa era governador do Banco de Portugal, porque ele foi sempre defendido pelo PSD e pelo CDS e foi sempre atacado pela esquerda, em especial pelo Bloco de Esquerda e pelo PS. Chegou muitas vezes a falar-se numa espécie de impeachment, não é? Não nos podemos esquecer disso. Agora, eu não li o livro e, portanto, não me quero alargar a falar sobre o que não sei, mas acho que será muito interessante perceber como é que tudo isto vai acabar. Eu acho que para já os ânimos estão muito exaltados e quando me refiro a como é que isto vai acabar é quando percebermos o que é que foi aquele momento e se aquele momento tem de facto uma simbologia política e, como eu disse há um bocadinho, se é um apoio se também funciona como um apoio a Montenegro ou se é uma rampa de lançamento até de Passos Coelho. Não sei. Ainda pode estar alguma coisa aí preparado. Mudando de assunto, vamos em frente. A semana passada, Miguel Alves demitiu-se horas depois de nós termos estado a conversar sobre essa polémica. O adiantamento de pagamento do pavilhão em caminha quando era Presidente da Câmara, mas ele demitiu-se por ser constituído arguido de outro processo, este que data de 2019 e que tem a ver com a contratação de uma empresa de comunicação. São José, na semana passada elogiavas um dirigente do PSD, Rodrigo Gonçalves, que se afastou da direção por ter sido constituído arguido. Esta semana elogias Miguel Alves. Temos que voltar a ele, embora o caso tenha quase uma semana, mas acabámos por não o comentar na semana passada. Bom, sim, da mesma forma como elogiei o dirigente do PSD, elogio este secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro e dirigente do PS por se ter demitido no momento em que foi acusado, embora, quer dizer, o ser arguido, como o Primeiro-Ministro está sempre a dizer, não é crime, não é acusação sequer, e, portanto, uma pessoa não tem que se demitir do governo por isso. Também não sei se havia uma regra ou não no governo, prescrita não está, de que nos governos de António Costa quem é arguido tem que se demitir, porque se nós nos lembrarmos do caso que é como referência desta questão permanentemente, que é o caso dos bilhetes oferecidos pela Galp para um jogo de futebol em França da seleção, em que se demitiram de secretários de Estado logo no início do governo de Costa, Fernando Rocha Andrade, Jorge Costa Oliveira e João Vasconcelos, porque tinham aceito bilhetes, eles pediram para ser constituídos arguidos para se poderem defender e pediram a Costa para sair do governo. Portanto, agora também o relato que há é que é Miguel Alves que pede para sair do governo. Mas o que eu acho que neste caso há aqui duas coisas que eu acho que é importante. A primeira é que, de facto, não é por ser arguido. Acusado já é um grau diferente, mas não é por ser arguido que a pessoa tem ou que não demitir-se do governo. Depende do tipo de caso que está em causa. E, de facto, as investigações em Miguel Alves são de um teor muito diferente de ir ver um jogo de futebol com bilhetes oferecidos, não é? Portanto, cada caso é um caso. Mas eu acho que aqui, assim, neste caso, o que está mais particularmente visível, neste caso e também no caso de Carlos Costa, é que nós estamos a viver uma política de oposição que vive dos chamados casos e casinhos, não é? De casos, situações polémicas, incompatibilidades, disto, daquilo, processos, investigações. Só que até aqui, assim, essas situações todas eram
centrados em ministros, e o primeiro-ministro pairava acima da situação. Com estas duas situações, agora, quer de Miguel Alves, ao ser escolhido para o governo, com investigações sobre os assuntos que estavam em causa, e eu não acredito que o primeiro-ministro não tenha sabido quando o convidou e que ele tenha ido para o governo, sem dizer ao primeiro-ministro, pelo menos o caso em que agora foi acusado, não é? Porque já corria. O outro foi constituído arguido depois, o da Câmara de Caminha, com o tal projeto megalómano do Centro de Tecnologia e não sei o quê, pronto. E há neste momento uma barreira sobre o primeiro-ministro que eu acho que é um salto qualitativo nesta escalada, desta exploração de polémicas da onda do Dias, sejam mais ou menos grave, centrada no primeiro-ministro. E eu não estou a ver António Costa estar a conseguir dar a volta a isto, que eu espero que brevemente consiga e que volte ele a marcar a agenda. Porque se andavam a marcar a agenda com os ditos casos e casinhos, centrada em ministros, repito, agora a situação está centrada na figura do primeiro-ministro. Eu também acho isso muito relevante. Através do secretário de Estado adjunto e através de acusações na primeira pessoa feitas num livro de memórias. Portanto, acho que há aqui um novo patamar que se centra num ser, uma espécie de não sei como é que o primeiro-ministro vai conseguir dar a volta a isto. Esperemos que dê, porque é preciso que o país seja governado e que as pessoas percebam que o governo está a governar. Sónia, estavas a dizer que concordas com o São José e ias dizer que de alguma forma Costa estava perante uma situação nova. Sim, acho que a questão que ela diz do cerco é, na minha leitura, é exatamente o que está a acontecer. Tu sais de um anel exterior ao primeiro-ministro, próximo, mas não assim tão próximo, não faz assim tanta moça, e tens vindo a aproximar-te cada vez mais do centro, que é António Costa. E eu acho que isto não é inocente, acho que isto é a política pura, e relacionando isso relacionando os dois casos, o de Miguel Alves com outros que se foram passando no governo, com este de Carlos Costa, eu acho que pode haver aqui um sentido. Uhum. Eu acrescentaria, Helena, já agora, só para sublinhar e frisar, concordando com as leituras anteriores, quer dizer que, de alguma forma, isto é uma reação que expectável quando há uma maioria absoluta, que é depois de haver uma concentração da oposição relativamente ao primeiro-ministro. Penso também, no entanto, que como esta maioria absoluta tem a originalidade em relação à nossa história democrática de ser no terceiro governo de um primeiro-ministro e, portanto, ao fim de um processo já de desgaste grande que vem para trás, e havendo, como já foi tantas vezes falado e também aqui, rumores, até alguns com bastante consistência, de que António Costa poderia de alguma forma estar cansado ou começar a pensar em sair mais cedo do que o fim desta legislatura. Eu não sei se de facto, como dizia a Sónia, se não há aqui também uma nesga que a oposição pode ver de forma a recuperar mais cedo o poder do que seria o calendário habitual. E, portanto, pode haver também essa oposição pelo cansaço, forçando o cansaço do primeiro-ministro em relação a este clima. Mas isto são, obviamente, avaliações psicológicas, quase que nós, política, de nível político. É verdade, é subjetivo, mas é isso que estamos a fazer aqui também. Deixa-me só voltar, São José, é uma coisa que tu referias, os critérios para a admissão de um titular de cargo público, por causa do caso de Miguel Alves. Deixa-me perguntar-te, esta semana assistimos a um caso que eu diria bizarro, que tem a ver com uma autarca do PS, Luísa Salgueiro, que foi constituída arguida por ter escolhido o seu chefe de gabinete sem concurso público. Ora, normalmente os chefes de gabinete e os membros dos gabinetes são escolhidos por confiança política, ou seja, não vão a concurso.
Portanto, se temos uma pessoa que também é constituída arguida, lá está, onde é que, porque uns políticos arguidos se devem demitir e outros não se devem demitir. Como é que se faz essa distinção? Qual o princípio que deve ser seguido? Então, neste caso que é tão bizarro, como é que... será que as pessoas entendem também isto? Os eleitores, as pessoas em casa, ouvem que um político é arguido, também isto é complicado. Isto, mais do que bizarro, é absurdo, este caso. E este caso dá bem para explicar a diferença que há em cada caso. Ou seja, se Miguel Alves está a ser alvo de um processo e de uma investigação, pronto, que pode depois até vir a ser inocentado, como tem acontecido com outros governantes, o antigo Ministro da Defesa, outros casos têm havido pessoas que são depois ilibadas, não é? Este caso é o chamado não caso. Isto não é só bizarro, isto é completamente absurdo. Eu não sei como é que alguém, qual é o estudo que têm que ter os magistrados que estão no DIAP, não é? Os investigadores do DIAP, as pessoas que fazem as acusações. Presumo que pelo menos tenham que ter uma licenciatura, ou pelo menos o 12º ano. Presumo que pelo menos tenham um mínimo de cultura cívica e um mínimo de cultura democrática. Eu já não digo que ele tenha que conhecer em pormenor as leis, mas até nós sabemos que há uma lei que regulamenta a escolha do pessoal, dos gabinetes, de todos os cargos políticos, desde o primeiro-ministro, aos ministros, aos secretários de Estado, aos líderes parlamentares, aos presidentes de Câmara, pronto. E que essa lei diz, porque são cargos de confiança política e pessoal, é pessoal nomeado. Como não é só o chefe de gabinete, são os adjuntos e os assessores que estão nos gabinetes, e que a lei estipula o número limitado que cada órgão, de acordo com a sua importância, pode e não pode ter, não é? Que a coisa funciona. Por exemplo, a Câmara de Lisboa e do Porto, os presidentes da Câmara estão equiparados a ministros e os secretários de Estado os vereadores estão equiparados a secretários de Estado, precisamente porque são duas grandes câmaras institucionalmente muito importantes e, portanto, têm essa equiparação. Outras câmaras têm outro número, provavelmente. Luís Salgueiro, em Matosinhos, terá direito a menos do que 9 vereadores e, portanto, se calhar cada vereador tem menos adjuntos. Agora, é evidente que Luísa Salgueiro, presidente de uma câmara, tem que ter um chefe de gabinete. Não é? Está à espera, eu não sei quem é, nem quer saber o nome do senhor e não interessa o nome. Que o DIAP funcione assim, que o DIAP não saiba, mesmo quem faz aquilo não é visto por ninguém, não há controle. Vai-se acusar uma presidente da Câmara por contrato um chefe de gabinete sem concurso público? Estamos a falar... Foi uma criança com 3 anos de idade que tratou do assunto? É que isto descredibiliza o Ministério Público. Já esta concentração, estes fenómenos de investigações a políticos, às vezes há um exagero que leva à descredibilização da justiça, até porque depois pelo tempo que essas investigações demoram a trazer resultados, não é? E depois os julgamentos e etc. Pronto. Os anos que se leva. E eu acho inacreditável que tenham feito uma acusação deste teor a uma presidente de Câmara, que para mais é presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses e que é uma das pessoas de confiança de António Costa. Toda a gente sabe. Ela foi escolhida pelo PS e proposta para candidata a presidente da Associação Nacional de Municípios com o selo, com a indicação, com a concordância de António Costa. A decisão é de António Costa, porque António Costa é que decide quem é que no PS se candidata aos cargos. Em última análise é ele que é o líder. E, portanto, é mais um aspecto da barragem que está a começar a centrar-se
em António Costa, sendo que neste caso é completamente absurdo. E a sério, eu se fosse as pessoas que trataram disto no DIAP, se tivessem vergonha na cara, demitiam-se todos. Não é só os políticos que se têm que demitir. Sim. Por último, a entrevista esta quinta-feira ao Público Renascença, o ex-secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, desafia a direção do PCP a corrigir a sua posição sobre a guerra da Ucrânia, assumindo abertamente de que se tratou de uma invasão. Paulo Raimundo, nas entrevistas que deu depois da Conferência Nacional, Sónia, não o terá tentado já fazer de alguma forma, mudando um bocadinho aquela que foi a posição na Conferência Nacional? O que Arménio Carlos sugere na entrevista, que foi muito bem sacada, pelo menos pelo Público e pela Renascença, é isso mesmo, é que o PCP corrija. Eu acho que não foi corrigido ainda, mas importa também lembrar aqui um bocadinho o que foi... o que começou por dizer o PC logo naqueles primeiros dias, e a primeira coisa que se disse é que os verdadeiros interessados na guerra são os Estados Unidos. E isso foi um discurso que se manteve desde sempre e manteve-se até agora, para mim. Na altura, logo no primeiro dia da guerra, os vários partidos fizeram questão de falar sobre o assunto num debate na Comissão Permanente da Assembleia da República, e o PCP foi logo, na altura, o único partido que evitou condenar ou censurar Vladimir Putin. O João Oliveira disse que, eu tenho aqui a frase dele, ele disse: o problema é mais profundo, mais amplo e ultrapassa em muito o leste europeu. E apesar do partido ter dito sempre que a guerra não é uma solução, a verdade é que o PCP em geral e alguns dos seus membros nas redes sociais, onde são muito ativos, deixaram claro que não estavam ao lado da Ucrânia, não é? Que o lado do PCP não era o mesmo. O que é que aconteceu agora com o novo líder? Foi uma oportunidade, aproveitou esta oportunidade de mudança de líder para acertar o discurso, como o Arménio Carlos diz ou propõe? Eu honestamente não vejo nenhuma mudança radical. Eu percebo as nuances, percebo aquela história da metáfora. O Paulo Raimundo usou uma metáfora, foi como ficou na cabeça, a metáfora do cão atiçado, do cão raivoso. Toda a gente... que depois morde o dono. Mas eu acho que ele usou essa metáfora para desculpar a Rússia, no fundo, porque o que ele diz é que a Rússia atacou, mas foi acossado. Não vejo aqui uma enorme inflexão. É verdade que ele disse também que a ação militar é condenável, mas mais uma vez usou a expressão ação militar, o que é totalmente diferente de invasão. Teve esse cuidado. Enfim, em suma, é uma nuance, não acredito que seja uma mudança, mas os próximos tempos cá estarão para nós vermos com atenção, porque na verdade ele depois continua a falar de responsabilidade partilhada, isto não começou agora, o PCP não tem nada a ver com o governo russo, que era uma coisa que já tinham dito um pouco para dizer Putin não é comunista, isto não é uma questão do comunismo. Mas ficaremos atentos. Se houver de facto uma inflexão, significa que eles perceberam que isto foi muito penalizador para o PCP. Não sei se já tiraram essa conclusão. E Leonete, como é que viste a estreia de Paulo Raimundo na liderança do PCP no domingo, o dia em que ele discursou e tomou posse oficialmente, e depois de o ouvires, que ele também era praticamente desconhecido para a opinião pública, nunca tinha dado uma entrevista, por exemplo, na comunicação social. A tua opinião mudou de alguma forma depois de o ouvires ou vai ao encontro daquilo que tu esperavas? Olha, não mudou nem deixou de mudar porque eu não tinha opinião nenhuma, lá está, porque de facto não o conhecia, nem fazia a mínima ideia do poder que tinha, inclusive já dentro do próprio partido, do facto de estarem presente nos dois órgãos mais no cerne do poder
do PCP e, portanto, já ser um dos 4 elementos mais poderosos do PCP. E só isto diz também o secretariado muito... e a Comissão Central de Controlo, é isso? Exatamente. Isto só para dizer que isto diz muito sobre a falta de transparência do partido para o exterior, porque, de facto, nem isto nós conseguimos perceber bem o grau de influência de cada uma das pessoas e, portanto, de facto não mudei de opinião, ainda estou a construí-la aos poucos. Agora o que me parece é que não há de facto uma mudança radical, ou não haverá uma mudança radical do posicionamento do PCP, né, em relação à Ucrânia, que aliás, como já disse a Sónia também, no essencial não mudou, e no essencial por motivos, não sei se são apenas históricos, talvez não sejam, talvez sejam muito mais profundos e reais e concretos e até materiais, da ligação dos partidos comunistas à Rússia. Ainda existem ligações concretas e materiais. Portanto, penso que não é só uma questão de passado, ideológica. Eles condenam a Rússia capitalista desde o aniversário no Campo Pequeno, que fizeram questão de montar aquela grande operação de paz sim, guerra não, e nós é que somos os grandes defensores da paz. Paulo Raimundo não mudou nada, como disse a Sónia, o cão atiçado só nos faz pensar porque é que a Rússia é um cão atiçado por humanos. Há assim também uma certa falha nessa imagem, parece-me. Ou seja, a Rússia já é um cão. A Rússia é um cão e quem atiçou o humano é os Estados Unidos, a NATO. Exato. Ou seja, não me parece que tenha sido muito feliz, queres te diga, nessa matéria. Só não sei quem é o dono. Pois, exato. É estranho, é estranho. É uma imagem, pronto, que quis, mas de facto o essencial é isto, de facto, não quis desculpabilizar a ação, invasão, que ele disse depois é tudo a mesma coisa, portanto até por aqui quis destruir a semântica em que se tem baseado. Portanto, não vejo grande alteração. Provavelmente há aquilo que se calhar Paulo Raimundo cristaliza mais uma outra corrente dentro do PCP, diferente de Jerónimo, que nós não conseguimos ver por esta falta de transparência, nomeadamente em relação àquilo que foram os tempos da geringonça e dos acordos com o PS. Provavelmente cristaliza mais. Parece-me que o PC também está a fazer o seu caminho das pedras depois dos piores resultados eleitorais que teve, e que Paulo Raimundo, a grande vantagem dele é de facto ter 46 anos, e como as lideranças do PCP demoram em média uma dúzia a 18 anos, como foi a de Jerónimo de Sousa, portanto tem pelo menos essa grande vantagem, que é ter 20 anos pela frente para consolidar a sua liderança e tentar consolidar o PCP. De resto não vejo diferenças fundamentais. Acho que vamos ver, sim, talvez num ponto mais à frente no distanciamento em relação ao PS, e isso vamos estar atentos, mas neste momento não. Então não vamos às nossas diferenças não fundamentais, mas públicas e notórias, então, para terminar. Olha, Leonete, e volta a ti. Qual é que é o teu público e notório da semana? O meu público e notório é uma coisa que pareceria normal. O Primeiro-Ministro, o Presidente da República, ou melhor, o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República e o Primeiro-Ministro, por ordem protocolar, vão assistir aos Jogos de Portugal no Catar. Isto não teria nada de novo, eles vão sempre ver todos os jogos internacionais em que Portugal participa, se não fosse no Catar, onde morreram 6.500 pessoas durante a construção dos estádios e da montagem da operação do Mundial de Futebol, onde a violação de direitos humanos é uma constante, e portanto a questão aqui é de facto que há uma diferença de atuação entre os políticos, e sim, em particular os nossos, e alguns artistas que parecem muito mais sensíveis às questões de direitos humanos e que, como Rod Stewart, nem por $1 milhão vai atuar no Catar.
E, portanto, é esta a questão, não é mais um jogo de futebol, não é mais uma vez Portugal, é aquilo em que nós queremos acreditar, e os direitos humanos, se calhar, são aquilo que Portugal acredita e defende a nível internacional, mas aqui há pelo menos um silêncio sobre esse assunto, e esse silêncio é público, ruidoso e notório. São José, qual é o teu público notório? Desta vez é parlamentar que um jornal e uma televisão, Correio da Manhã, tenham feito notícia de que o Presidente da República recebeu uma carta com uma bala, um número de telemóvel e um pedido de 1 milhão de euros. O Presidente relativizou isto, não lhe deu importância, o próprio depois já esclareceu, questionado pelo Correio da Manhã, que já tinha tido mais ameaças na vida, até quando era comentador. E eu acho que isto não é chamada não notícia, e que isto até pode ser... Há uma regra nos jornais que é não se fazem notícias sobre suicídios. Porquê? Porque há sempre as pessoas impressionadas que se deixam sugestionar por certo tipo de notícias, e isso pode desencadear processos no caso de suicídio. Eu espero que o Correio da Manhã não tenha desencadeado com isto uma onda agora de pessoas que comecem a mandar ameaças para o Presidente da República, porque é giro, porque entra na moda. Acho mesmo que se devia ter muito cuidado. É um dos critérios numa redação, a responsabilidade social do jornalismo é imensa. E a responsabilidade social da preservação da democracia, mas também da preservação do bem-estar da comunidade. Estar a lançar estas coisas, não vejo qual é o interesse. Acho isto uma imensa irresponsabilidade e lamento que um jornal português e uma televisão portuguesa tenham noticiado isto. Sónia. Olha, como não combinamos estas coisas com antecedência, o meu público notório era exatamente o mesmo do da São José. Era a história de bala e do envelope e do telemóvel e do pedido de 1 milhão de euros. Mas já agora, pronto, porque a São José falou sobre isso, está dito, só queria acrescentar uma coisa. Tu falas do fenómeno da mimetização e eu lembro só que isto já aconteceu há uns meses a uns autarcas na Póvoa de Varzim. Receberam um envelope com uma bala lá dentro. Portanto, sim, é possível que às vezes os comportamentos se repitam porque se ouve falar e se acha graça. E já poderemos estar a assistir isso, sim. Bom, obrigada por nos ter acompanhado. Ficamos por aqui esta semana. Até breve. Até breve. Até breve. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.